Pessoal, já dei início à gravação da web aula ao vivo Colocar de atrás de hoje, mim tá? aqui, ó. Bem-vindo aí, João Mário, Leandro, tá? Pessoal que vai chegando aí. Pessoal, vou ter que sair. Deixa eu... Sim, pois não, João Mário? Não? Não, professor, eu toquei sem querer, desculpa. Sim. Eu vou compartilhar com vocês, antes da gente iniciar a aula de hoje, as diretrizes que o Senai Unidigital, tá? Em suas unidades aí, Jardim Colorado, Jataí, né? Seguem aqui no andamento, né? Da web aula ao vivo aí, para a gente ter uma aula, né? Mais proveitosa e mais satisfatória aí para gente, tá? Depois das dicas, eu vou iniciar a aula, tá? Eu vou dar alguns avisos aqui, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, eu tinha falado na aula passada, né? Como ambas as turmas, né? Independente, uma vai terminar mais cedo, né? Ou, por exemplo, dia 6, né? Que é o final aqui, dessa ou C para o Jardim Colorado e para Jataí foi dia 3, né? Então, teoricamente, tá? Teoricamente, o de Jataí já acabou, mas calma, não acabou ainda não, tá? A gente, de modo a alinhar e ambos ter né, a mesma chance aí, tá? Ainda continua aqui Vai ser até término, término dia 10. É porque tem lá as datas finais, tá? E aí, por exemplo, dia 20 vai iniciar o próximo módulo, tá? Então, o próximo módulo, se eu não me engano, acho que é de Jataí. Um dos dois aí. Então, vamos ter que dividir a turma, tá? Mas só que não vai ser outro professor. Eu vou continuar nas duas turmas. A diferença é que Jataí, Jardim Colorado vai continuar nesse mesmo horário, na quinta-feira, tá? E Jataí vai para terça-feira. Mas eu vou avisar vocês, tá? Jataí vai para terça-feira, se não me falha a memória, acho que no último horário. Deixa eu só olhar aqui. Eu vaguei o horário aqui. Ó, Jataí vai para terça-feira, às 21 horas, tá? Então não vai ser mais quinta-feira. E até ainda tá os dois aqui, né? E Jardim Colorado vai continuar na quinta-feira, no último horário também. Então, vocês vão, né? A turma de Jataí aí vai ser avisado. Eu não sei se tem alguém de Jataí aqui, tá? Então, já estão avisados. É, A aula de hoje eu vou analisar a segunda atividade. Daí a Caroline já deixou não só o material extra,
mas também já está gravada a aula extra que fala da terceira atividade, tá? Que é o brainstorm aqui. Então, hoje eu vou falar da segunda atividade, que, né, tem o diagrama aqui de Chicago aqui, né? Vamos analisar ele. E aí, na hora que eu liberar essa aula, essa outra, a segunda aqui, já vai ser liberada automaticamente para ambas turmas. Jardim Colorado já está aí, tá bom? Por isso que eu pedi para Caroline colocar na mesma data aqui, ó. Ainda eu pedi para ela colocar como aula extra aqui, tá? Então, vou liberar esses dois materiais, o material que eu estou gravando agora e esse material extra que ele já está gravado de, né, de outra turma. Eu aproveitei de outra turma aí para vocês não, ambas as turmas aí não ficarem prejudicadas, beleza? Então vai ser isso, pessoal. Vou continuar nas duas turmas, só que já está aí, vai ser no mesmo horário, só que na terça-feira, tá? É, eu ainda não olhei aqui para ver se já tem envio, pessoal, mas, né, principalmente o pessoal aqui de Jataí, né, o tempo aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui a recuperação paralela, que é a recuperação, eu aconselho vocês fortemente, né, a fazer, né, as três atividades aqui, né, essa recuperação paralela, né, desde que eu iniciei as UCs aqui do curso, né? Vez ou outra eu falo, mas é sempre bom eu frisar aqui. Vocês vão ter a chance, né, de ter até o dia 10 aqui, por exemplo, né, ambas as turmas, para, se não tiver feito ainda, né, para fazer a recuperação, tá? Dessa UC aqui, tá? E a prioridade, aqui está falando que é 80%, mas como houve, né, esse desalinhamento aí de agendas aí, né? Eu vou considerar o 100%, tá? Até essa data aqui, beleza? Mas eu acredito que com a aula de hoje vocês vão ter subsídios aí suficiente, ainda mais com a aula sobre a atividade 3, né? A teoria sobre a atividade 3, ela gravada aí, né? Então vocês vão ter subsídio para finalizar essa UC, beleza? Recado dado, agora vamos à análise aqui da segunda atividade. É, a Professor, só plataforma, um ela deu uma. instante. Ou sim, pois não. É sobre informativo que o senhor fez sobre essas datas. Como houve Sim. um atraso, né, um problema no site, né? Aham. Eu descobri que o cronograma, né, de tal dia, entregar atividade tal e etc e tal, né? Se eu entregar Uhum. todas amanhã, está dentro? Sim, sim. Tranquilo, né? Certeza. Maravilha. Certeza. Ótimo. Aí por isso que eu já vou liberar logo a aula gravada, tá? Para aí vocês terem a oportunidade aí de também assistir essa aula que já está gravada aqui, da Eu, atividade 3. esse aí é o meu rosto, mas se você fala para mim, eu nunca abro, estou aqui, beleza? Opa, Vamos lá. né, então vamos lá, ó. Vamos pegar a folha da segunda atividade. Daí, para ajudar vocês, essa segunda atividade ela tem mais a ver com segurança do trabalho do que com a eletrotécnica propriamente dita aqui, tá? E daí, para ter um livro muito bom do professor José Lobosco, até a Caroline deixou como material extra essa pasta aqui que fica em cima da aula, tá? Esse material extra aqui, eu peguei algumas páginas eu gosto de sempre dar o crédito para ele aqui, do livro dele sobre gestão de NR10, tá? E aí eu compilei aqui algumas páginas do capítulo 1 aqui, né? Que é da gestão de risco. Já a gente dando um spoiler já do próximo módulo, né? Que é a segunda matéria será segurança, né? Só que especificamente segurança e eletricidade.
Esse material extra aqui, ele vai ajudar vocês, né, a fazer a atividade. Vocês podem fazer tanto, imprime a folha, ou até mesmo uma folha A4 em branco, faz lá o diagrama de Ishikawa lá, tá? Deixa eu ver, ainda é a mesma SAP, deixa eu só dar uma verificada aqui. É, a mesma SAP. E daí, lá na primeira atividade, vocês, né, foi o checklist, né? Teve até um acidente, né? Um acidente aí na Minascom, né? E aí o técnico, né? Foi até o seu João aqui, e daí você fazer um relatório, né? Falando, até ele dar detalhes aqui, que o engenheiro lá, além de, né, tudo desorganizado, ou seja, um indício de desorganização, né? Ele no laudo a gente não fala assim propriamente, né? Mas assim a gente já, como se diz, a gente já junta como se uma peça com a outra. O cara já é desorganizado e ele ainda fica numa sala que nem monitoramento tem, por exemplo, ali na Cargill e na Heinz. Eu tô falando dessas duas porque eu já visitei, né? Na Cargill, na Heinz, provavelmente outras empresas, né, do ramo aí, elas têm uma sala que o pessoal chama de, entre aspas, sala de guerra aí. Essa sala dá para você controlar remotamente, né? Inclusive o pessoal que faz manutenção em alguns sistemas remoto, ele pode, né, pode dar o controle para ele através dessa sala e ela comunicar com alguns equipamentos. Se for uma questão apenas de software, né, o cidadão não precisa vir lá, sei lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, né? Tem até uma empresa aqui em Goiânia, é a Skytech. Eu tenho um colega que ele trabalha lá. E a Skytech é mais ou menos, ela lida com tecnologia na parte aí de cirurgia, né? Implantes, equipamentos, por exemplo, você fazer aquele o cateterismo, né? Que ele basicamente é como se fosse ele parece uma linha de, parece aquele freio de moto, sabe? Que o freio de moto ele tem, e até mesmo o passa-cabo, né? Ele tem uma mola em volta dele. Inclusive, tem até um equipamento que chama tufão. Esse tufão, inclusive, meu colega disse que o último projeto dele para um stent lá cardíaco, né? Foi baseado nesse tufão. Esse tufão é um equipamento aí conhecido pelo pessoal aí da hidráulica aí, né? Para você desentupir cano, tá? Então ele é basicamente uma mola e aí você tem um cabo guia nessa mola aqui que ele ajuda a ter um movimento e aí você desobstruir, no caso do stent cardíaco, né? Desobstruir, você coloca até na ponta um laser ali para ele fazer a queima ali, soltar as placas de gordura, né, que o pessoal da medicina chama de ateroma ali. Então, e olha só, ele é engenheiro mecânico, né? Ou seja, Globo e você, nada a ver com o pessoal aí, né, da cirurgia aí, da medicina ou da biotecnologia, mas assim, é uma empresa multidisciplinar. E aí, por exemplo, ele, inclusive, acho que ele já está no terceiro casamento, ele tem uma mala, né, que fica no carro dele. Olha, você precisa ir na Alemanha agora, né? Não tem como fazer remoto e tal. Ele vai, simplesmente. Ele vai, precisa ir. Ele vai e faz a manutenção. Mas às vezes ele consegue fazer a manutenção remota, dependendo do sistema, né? Que aí é só, se eu não me engano, a divisão dele trabalha só com sistemas cirúrgicos aí, né? Beleza, professor, entendi. Então, inclusive, o que motivou o acidente aí, a falta de cuidado, a falta de zelo, máquina, né? A máquina lá com
por exemplo, ó, partes móveis solta aqui, né? No diálogo diário de segurança ali, naquele checklist que ele faz todo dia, né? Antes de iniciar o turno, né, ele viu que os engates estavam com problema, tanque de combustível, provavelmente tinha vazamento. Igual tem carro aí, por exemplo, eu tô citando o da Fiat, né? Eu tenho um carro da Fiat que aí não sei se acontece com outros modelos, dá um tempo lá tem uma tampa do tanque de combustível que ela resseca com o tempo, tá? Ele é bicombustível, ela resseca e aí você começa a sentir aquele fedor, sabe, carro antigo? Aí eu descobri que quando você sente o fedor de gasolina, do combustível ou de álcool, né? Ou de ambos quando você abastece, é porque a vedação, às vezes a gacheta, às vezes a própria tampa está ressecada ali, aí você tem que fazer a troca. Aí eles vão lá e faz a troca desse, né, desse de inspeção, porque quando ela está ressecada, além de vazamento, né, ressecada, a gacheta também está com problema, ela dá vazamento, né? Aí como o combustível também ele tem uma volatilidade, aí você já sente o fedor, já impregna no carro todinho, tá? Então pode ser o que aconteceu aqui na máquina. Esse daqui é se não me falha a memória, é uma empresa, né? Eles fazem exploração, né, de fertilizante aí, mineral, tá? Então, inclusive, em função dessa exploração, eles têm um potencial porque tem um primo aí que ele é engenheiro de Minas, e aí eles vão fazendo a explosão lá, tem a equipe de Blaster, esse é o nome mesmo. Tem equipe lá de Blaster que eles vão fazendo a furação, vão fazendo as explosões ali, e aí vai fazendo a coleta ali de amostras e verificando aquela parte do terreno para ver se é viável fazer exploração ou não, tá? Se é viável, vai lá, explora. Na hora que finaliza, depois que retira todo aquele material, tem uns caminhões lá gigantescos, sobra muito espaço, né? Geralmente é um espaço muito grande. E aí você pode aproveitar esse espaço gigantesco para colocar uma usina solar ou uma usina eólica, dependendo da região onde ela fica, né? Beleza. Então, atividade um, ele fez o checklist, foi na segunda quinzena, né? No 17º dia aqui, viu algumas não conformidades, e daí ele deu o parecer final. Olha, as atividades elas não vão, né? Pois não, Leandro, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que deu eco aí, porque a sua caixa de som está próxima do microfone. Eu geralmente eu coloco para assistir aqui no monitor aqui. Na TV, né? Às vezes está ligado na TV também. O que acontece? Tenta falar um pouco longe do da caixa de som. Professor, Sim. melhorou? Ó, agora ficou topzera. O que acontece? Eu queria saber do senhor se eu sei que a gente está fazendo a segunda atividade, mas a primeira atividade, né, a gente consegue, para responder nessa folha aí mesmo? Ou é para Isso. responder? É nessa folha mesmo. Até Então, lembrando, não foi bom você ter falado aí, que eu esqueci de abrir aqui a análise. Deixa eu ver aqui. Ah, a não, tá aqui resposta vai mesmo. ser só no parecer, então. Isso, só no final do formulário aqui, ó. Você só não esquece, não pode esquecer de colocar o nome, né? Isso. Aí aqui, ó, no final do formulário aqui, você põe o parecer, né? Daí eu destaquei aqui os pontos, né? Que é justamente para o pessoal lá na hora que ele faz a verificação. Às vezes esse formulário, ele nem é mais físico, é igual na época, ainda quando era CELG, era físico, você tinha as folhas, né?
e daí eles mudaram para tablet, utilizando tablet e depois celular. E aí você baixa um app, né? O eletricista lá de redes baixa um app e aí pelo celular que fornecem lá para você, né? Você consegue fazer tudo, receber a solicitação de serviço, né? De manutenção, é, timbrar ela, fazer a marcação igual nesse formulário padrão aqui, né? E daí executar, né, dar execução para a ordem de serviço. Então, o parecer é aqui, ó. Aí por isso que eu falei aqui, ó, a lei, né, diz foi identificado poluição ambiental, né, e, a, é, e é necessário solucionar, né, sanar o problema, né, é, antes de iniciar o plantão, né, antes de iniciar o turno. Se não resolver esses quatro problemas aqui, tem alguns que aí você tem um chamado grau de risco, aí grave, né? Risco leve, dependendo da classificação do risco. Eu até coloquei nesse material, na apostila de vocês tem, mas do material extra aqui, ó, análise preliminar de risco, né? Tem aqui, ó, o risco, a APR, né? Olha, ó, faixa de frequência anual, quantas vezes que acontece o acidente, né? Ó, extremamente remota, remota, improvável, frequente. O pessoal faz literalmente, tem programa, né? E aí, quando não tem programa, eles já configuram as planilhas com as fórmulas, né? Aí nessa planilha aqui você pode utilizar a parte aqui de lógica aqui, ó, para fazer teste lógico para você ir considerando, né? Ó, por exemplo, categoria de severidade de risco, ó, mas sem danos, danos ou insignificante ao equipamento, ou seja, desprezível, dá para você continuar o serviço, tá? Aí danos leves aos equipamentos, né? Às vezes é preciso você fazer uma parada ali, aí crítica, né? Crítica, você já tem que resolver o problema. Piorou, catastrófica, né? Catastrófica, e aí você não pode, né, nem dar start no, no, no serviço. É, da crítica para catastróficas, você tem que parar literalmente aí e resolver o problema, né? Ver o que que aconteceu, fazer acompanhamento, né? Fazer o LTCAT ali, né? Em conformidade com o LTCAT, né? Porque ele já provavelmente já deve ter sido feito, né? O LTCAT chama Laudo Técnico das Condições Ambientais. Ele faz parte do MNR, que antigamente chamava PPRA, né? É o Programa de Gerenciamento de Risco. Hoje em dia ele chama PGR, né? Um plano, acho que hoje é plano que chama, Plano de Gerenciamento de Risco. Então você faz esse laudo ali, né, mostrando o posto de trabalho, quais que são riscos, igual o meu aqui. Qual que é o risco do meu posto de trabalho? É risco ergonômico. Por isso que a gente tem cadeira aqui, melhor que cadeira gamer aqui, ó, para ficar sentado aqui, né? Tem cadeira com tela, suporte para perna aqui. A tela aqui, ó, ela fica numa visada aqui, ó. Se a tela ficar muito alta para eu ministrar a aula, eu tenho um problema aqui, ó, no pescoço aqui. Se ela ficar muito baixa, também eu tenho esse problema que eu fico forçando, tá? Então tem todo tipo de risco em qualquer tarefa. Aí lembra, acho que eu até comentei, né, que todo tipo de trabalho aí, né, seja um trabalho é, que requer uma qualificação, né, um curso técnico ou um curso superior, né, um de engenharia, por exemplo, ou uma capacitação, né, que no caso é eletricista, por exemplo, eletricista de redes, industrial, né, ou então um curso livre, né, ou seja, uma função que não é necessário um curso que tem por exemplo, o pré-requisito para você fazer engenharia ou, né, o curso técnico é você ter o segundo grau completo e passar, né, na prova, e dependendo, né, utiliza a nota lá do SISU, né, que é das federais aí, né?
Então, tem um crivo, né? Tem uma comprovação de que você tem o segundo grau completo e de que você tem um nível, né? O nível, pelo menos, o nível médio ali, para poder adentrar num curso técnico ou num curso superior aí. Aí tem algumas que você só faz um curso, segundo a Câmara de Educação chama de curso livre, né? Aí esse curso livre vai te dar habilidades, né, para você executar determinada tarefa, né? E dentro desse curso, dentro do cronograma, do plano, né? O plano chama plano político pedagógico desse curso, você vai aprender todas as habilidades necessárias. Aí, geralmente, para o curso livre, o pré-requisito é você saber ler e escrever, né? Na linguagem materna, obviamente, e fazer cálculos, né? Às vezes pedem o primeiro grau completo. Às vezes eles pedem uma prova ali, né? Antigamente era muito difícil. O eletricista, além de não ter curso, aí geralmente, aí quando houve essa obrigação, porque tinha muito acidente, né? E uma forma para você baixar os níveis de acidente é você dar instrução para as pessoas. Aí antigamente, lá na antiga CELG, o pessoal contratava você, por exemplo, né? E aí você só tinha ter coragem e vontade de trabalhar. Ah, você quer ser eletricista? Tá bom. Aí daqui 6 meses você ia fazendo vários cursos lá, passando por várias áreas lá, almoxarifado, por exemplo, né? Para aprender nome de peça, aprender como é que trabalha. Você participava de ordens de serviço até você, com 6 meses, no máximo um ano, né? Dependendo ali, né? Da demanda ali, você virava realmente um eletricista de redes, por exemplo. Aí sim você já era, né? Poderia se considerar um eletricista de rede, um capacitado, né? Ou, igual a Câmara de Educação fala, um curso livre, tá? Aí tem aqui, ó, a frequência, é quantas vezes ocorre, né? Tem um modelo aqui, ó, de análise preliminar de risco, que ele também está consignado, né? Ele está consignado com a lista de entrega de materiais, tá? Ela serve, né, para uma comprovação. Aí, de novo, ela, o clássico, ela é ser física, né? Mas pode ser digital, tá? Tem que ser devidamente guardada aí para qualquer ação reclamatória e trabalhista, tá? Eu vou deixar já na última página aqui para a gente chegar no ponto aqui da segunda atividade, tá? Então, esse foi um retrospecto aí da primeira atividade. Aí, voltando aqui à situação de aprendizagem aqui, ó. Contexto aqui, ó. Durante a verificação da máquina, né? Vamos pegar aqui a folha já da atividade 2. E aí depois eu pego uma que eu fiz um esboço aqui bem rápido. Eu nem completei ele igual os outros. Essa daqui que vem para vocês, ó. O diagrama aqui de espinha de peixe, né? Então, ó, durante a verificação da máquina, Caio constatou um desvio quanto à falha elétrica, né? Na proteção da máquina. Ele abriu uma OS, né, e solicitou a paralisação das atividades, né? Fez lá o relatório, porque você tem que parar a atividade, mas explicar o porquê. Aquele relatório é a explicação do porquê que o serviço parou, né? E aí ele abriu essa solicitação aqui, que vai virar uma OS, né? Com base no conhecimento. Travou aí, Paulo? Voltou aí? Beleza. Tinha congelado, né? Tinha Isso. congelado até. Ah, agora voltou, né? Ah, não, então tá ok. Obrigado, viu? Tranquilo. É, E aí o pessoal da CIP, ele trabalha em conjunto com o pessoal
da NR4, né, que é o SESMIT, o Serviço Especializado em Saúde, Medicina e do Trabalho. Geralmente a CIPA, né, o pessoal chama a ponta de lança, o que fica ali, né, nos bastidores ali, por exemplo, o pessoal aí que faz a equipe aí de combate a incêndio, né, a equipe responsável, né, por verificar, por exemplo, quando você está ali na Ambev, por exemplo, você está fazendo um serviço lá, uma vez a gente foi fazer um serviço aí de manutenção do SPDA, tá? E daí eu tinha que ficar lá junto com a equipe, né? A equipe fazia a verificação, cavava a valeta, né? E daí eu lembro como se fosse hoje. Tem infelizmente ele já faleceu, era um eletricista muito bom. O nome dele eu só me lembro se eu olhar lá na ficha dele. O apelido dele era Raimundo 38. Diz que ele era muito brabo. E aí ele fazendo lá, cavando a valeta, e aí utilizando o óculos de segurança, né? Ele firmando o olhar para baixo e foi cavando aqui. Aí o suor foi escorrendo e foi enchendo, né? Travado. Travou de novo, Paulo. Será que será que ele nos ouve? Boa pergunta. Caiu. Ouve. Caiu tudo agora. Mas essa atividade é praticamente a mesma coisa que a gente fez na sala de aula lá, cara. É a mesma coisa. Assim, Praticamente. porque parece que aqui ele propõe assim, um outro assunto, né? Não, mas é o mesmo. Se você estudar e relatar lá, o professor ele seguiu a linha lá. Só que o negócio é porque a visão deles é diferente uma da outra, né? Dos É. professores. Mas a atividade é praticamente a mesma. Não, é a mesma, né? Porque é espinho de peixe, brainstorm, né? É a mesma. A gente tem que ver só Eu já como responder, né? Eu já fiz, já. Já Eu nem entreguei, já. fiz, né? Já tá lá. Eu vou fazer amanhã. Eu tô de plantão hoje, moço. Acabei de Fiz chegar. Tá em Hã? casa aí, rapaz. Tira lá atrás, lá. Não, acabei de chegar. Só que aí é o seguinte, ainda tô até às 10, ainda falta 18 minutos, mas mesmo assim de plantão, mas tô aqui. E você fuma, rapaz? Para com isso. Ah, fazer o quê? Tô em casa, moço, ó. A vida é Tô vendo. difícil. Ó, o cara é poderoso, mano. Ó o Pablo aí. Projetorzinho. Pegou. Aí eu me assustei aqui, rapaz. Não, caiu de todo mundo aqui, ó. O Oi? colega que Oxi. tava montando um quadro, acho que é porque ele tava montando o quadro aqui, o professor Deve Renan. ter. Aí o quadro aqui, ele tá até Curto-circuitou brilhando ali. tudo. Então, o quadro dele aqui, ó, trem tá bravo. Não sei se. Azul aí. Ah, não, é porque não dá Tá pra ver com o fome. quadro dele ali, não. Não, não. Vamos continuar lá. Não, aí travou, aí realmente foi até. Nem a internet caiu, não. Foi o sistema do Tim mesmo. Oi? Eu vou dar uma olhada depois que a gravação sair para ver se picotou. Picotou Daí tudo. eu, Inclusive agora mesmo você né? está picotando a imagem. Ixi, O áudio está peraí. legal. Deixa eu. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Tá. Aí você me dá o feedback aí para ver se tá. Não? Tá A ficha congelada, né? Tá gelada. congelado. No meu computador tá ok. Você tá Eu tô congelado igual aqueles, também. eu tô igual aqueles programador, né?
na minha máquina que eu fiz o código fonte, tá rodando, né? Mas no AWS, no Google, no AWS, não tá rodando. Não roda. Enquanto chegou a Aí cair, não pessoal, a gente adianta, né? Aí no Não, Se na não máquina do adianta. programador funciona e na do cliente não funciona, né? Aí não tem como. Me ajuda a te ajudar, né? agora voltou. Agora Voltou? Peraí, retornou. deixa eu... Pra mim não, tá picotando ainda. Imagem parada, nada saiu Não, aqui. e o pior, eu até acessei aqui o navegador aqui. Tô dando uma olhada aqui no. Eu tinha acessado aqui a Equatorial. Tá rodando aqui. Pelo menos a internet não caiu. É o Teams aí que deu uma sapecada aí. Deixa eu. E agora? Ah, apareceu. Só a sua Apareceu aí? imagem Esse, tá travada. Não, mas a tela compartilhada tá ok? O Mexe o mouse que que eu aí. vou. Aí, Tô beleza. mexendo aqui. Beleza. Aí, tranquilo. Aí, o que que eu vou fazer? Por causa desse BO aqui, eu vou compartilhar não só a aula que eu tô gravando agora, mas uma que eu tenho gravado aqui, tá? Tá, Do conteúdo, tá? Eu vou colocar os dois links, tá bom? tá. Porque vai que a minha ficou ruim, mas aí depois, na hora que renderizar aqui, estiver renderizando, eu vou ver aqui. Aí pode ser que fazer corte vai ficar muito ruim, aí eu coloco o produto bruto e aí faço as dupla aula aqui. Beleza. Então, aí o pessoal, né, igual eu tava falando, o pessoal da CIPA, né, eles respondem também, né, trabalham junto com, que é o da NR5, né, com o pessoal da NR4, que é o SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina aí do Trabalho, tá? Então, esse pessoal, eles trabalham em conjunto, geralmente o pessoal do SESMIT, eles, inclusive, podem ter componentes da CIPA que trabalham no SESMIT, né? É o pessoal mais eles não respondem nem à engenharia, eles respondem ao administrativo da empresa, juntamente ali com o RH também. Ele flerta ali entre o administrativo e o RH, porque eles precisam de ajuda do pessoal da CIPA, por exemplo, um eletricista de rede ou um de linha viva, ele está ali no dia a dia, né, fazendo plantão. Cada plantão ele aprende mais e mais ali, ele adquire mais experiência. E querendo ou não, o eletrotécnico que já tem uma experiência, mas faz muito tempo que ele não trabalha na área, né? Por exemplo, ele trabalhava na época da Celg e agora na época da Equatorial tá tudo mudado, né? Ou engenheiro também, né? Que ele tem um conhecimento, tem, né? A expertise aí, mas a montagem. Tanto que quando eu entrei numa terceirizada na Remo Engenharia, que trabalhava com linha viva e redes também, né? O pessoal, eu fiz o curso, eu virei eletricista, eu tenho um certificado de eletricista de rede, eletricista de linha viva, por quê? Porque eu fui contratado para ser fiscal de rede, né? Ver as redes que já foram construídas, os projetos e ver se estava tudo compatível. Então eu tinha que conhecer. Uai, professor, mas no curso lá de engenharia o senhor não viu? Eu vi. Ainda bem que eu tinha um professor que trabalhava no Centro de Operação e Distribuição da Celg também, tá? E daí ele dava dica pra gente. Mas mesmo assim, é bom você trabalhar no operacional. Aí eu fiz o curso para saber, né? As peças, como que o eletricista trabalha, que tipo de estruturas, como que elas podem ser montadas, como que eu faço esse projeto, né? Para eu poder reconhecer e dar consultoria, né? E grande parte eu tive bastante ajuda aí dos eletricistas que ministravam o curso lá, né? No centro de treinamento. Então, esse pessoal eu da CIPA, juntamente com o pessoal da do SESMIT, né?
eles criam programas aí, por exemplo, né? Ele viu como essa questão aqui de a energia acabou, né? Igual a gente não teve problema agora aqui de conexão, né? A energia acabou e aí isso para a produção. Lá na Ambev, por exemplo, igual o meu cunhado, ele falava, nossa, acontece aqui um desastre aqui, na hora que uma linha de produção para, pelo menos 8 garrafas quebra, né? Aí ele pensa, perdemos 8 garrafas de cerveja, né? 8 garrafas de cerveja que não vão ser tomadas, né? Então ele ficava brincando, né? Ele falou, olha, além da gente perder, né, a gente não vai vender essas garrafas e ninguém vai beber, né? Então é só prejuízo para a produção, né? Então a gente tem que, né, trabalhar junto, o pessoal da CIPA, o pessoal do SESMIT, o pessoal do técnico mesmo ali, né, o técnico, o engenheiro que trabalha ali no dia a dia, o pessoal da manutenção, né, para gerar soluções, gerar documentação, tá? De forma que o trabalho ali melhore. Ali no caso, igual eu falei na aula passada, por padrão, toda empresa tem uma solução de energia, né? Que é para correção de fator de potência, tá? A gente vai ver isso melhor lá em eficiência energética, que é o GMG, né? O grupo motor gerador, ele funciona no período ali de ponta, né? No período aí que a tarifa é maior, você faz a transferência automática para o grupo motor gerador, né? Primeiro o no break segura, o grupo motor gerador ele entra em rampa e aí nesse período em que a tarifa ela é mais cara aí, né? Você utiliza o grupo motor gerador, né? E até o banco de correção de fator de potência ele considera esse tempo aí que ele está no GMG, tá? Ou quando, né, ele foi construído também mais para quando a energia acaba, entra o no break, né? O no break segura ali a parte do circuito ali crítica, por exemplo, na GM Câmara, são os transmissores, né? Na época tinha, além do digital que era novo, os transmissores analógicos ali. Então ele segura, por exemplo, tinha a rádio daqui, né? Não só a parte lá de TV, né? Ele segura ali a bronca, né? Antes de 15 minutos ali já entra o GMG e daí ele cuida do resto. Mas aí você pode ter opções aí de energia aí, como a planta industrial aí, ela tem uma área muito grande, e essa área gradativamente, enquanto vai acontecendo a extração aí, né? Ela vai ficando ociosa, eu posso aproveitar esse espaço para pôr energia eólica, energia usina solar, né? E aí, geralmente, né? Geralmente, assim, eu vou até, não vou nem desenhar por cima da tela, vou pôr aqui mesmo. Aí, geralmente, né? Aqui no Brasil, aqui, vou tentar desenhar o Brasil aqui, ó. Desculpe se meu Brasil ficar estranho. Aí, aí, por exemplo, se a empresa ela fica nessa região aqui costeira, próximo, Santos ali, né? Rio de Janeiro, ali em Pernambuco, Recife, João Pessoa, né? Essa região ela é propensa para você ter uma alternativa de energia eólica, né? Se eu citar minha terrinha, Rio Grande do Norte. Olha, ó, Rio Grande do Norte tem aqui, ó. Tem um potencial monstro. Ali, se eu não me engano, eu conheço uma empresa aí que a gente deu treinamento, chama Ômega Energia. Ela fica ali pro rumo do Pará, Amapá. Eu sei que ela também tem usina eólica que vai para o Rio de Janeiro, viu? Ela corta a linha de transmissão, vai para o Rio de Janeiro. Eu sei que é Amapá, Pará. Aí, por exemplo, aqui é em função da maritimidade, né? A maritimidade, se não me falha a memória, ela acontece no amanhecer aqui até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Aí tem a continentalidade,
que aí é o contrário, né? Das 5 horas mais ou menos até de manhã, você tem um ar propenso, né? Que vem para esse lado aqui, né? Para o continente. E aí, inclusive, você pode, através de um controlador de carga, né? Ele pode aproveitar a maritimidade e a continentalidade aqui, que você tem um fluxo de ar muito grande. Se nessa área, por exemplo, você tiver, já que é uma mineradora, você vai ter espaço grande, você tem a opção, né, de fazer, de colocar usina solar nessas regiões aqui. Ambas precisam de muito espaço, principalmente eólica, tá? É, Então a gente tem que pensar em um jeito aí, né, inclusive, e já é um gancho lá para a terceira atividade, tá? Mas aí, todo o acidente aqui, por exemplo, ele foi motivado, né? Eu vou até pegar o meu que já está, a minha análise que já está mais ou menos. Isso aqui, para a gente resumir aqui, o diagrama de Chicago aqui, ó, igual tá, por favor, leiam esse exemplo aqui, ó. O acidente em questão que fica aqui na cabeça do peixe, ele, por exemplo, para você sustentar aqui, né, o tronco cerebral aqui, você precisa de uma coluna. Então é mais ou menos essa ideia. Para um acidente ocorrer, ele não acontece do nada, assim, ai, nossa, de repente aconteceu um acidente, do nada entrou aqui na loja, entrou um carro, do nada aqui, uma Dodge Ram atravessou aqui a porta da loja. Uai, por que que ela atravessou assim do nada? Não é comum isso acontecer. Daí você vai verificar. Essa caminhonete ela foi roubada, né? Primeiro. Segundo, essa caminhonete ela estava em fuga, né, da polícia. Ou é, às vezes ela não foi roubada. A pessoa que estava dirigindo, ela teve, sei lá, um AVC, aconteceu alguma coisa e ela perdeu a direção e foi na porta da loja. Ou seja, então por que que essa pessoa deu AVC? Porque ela não tomou remédio para pressão alta. E aí existe uma cadeia, né, que antecede esse acidente. No caso aqui do diagrama de Chicago aqui, a gente vai tentar mapear o que que aconteceu dentro do ambiente laboral aqui, ó, no caso aqui, ó, na questão de mão de obra, né, uso inadequado de luvas, né, o método, o espaço é um espaço apertado aqui, né? Requer escada, a máquina, a furadeira, ela estava sem isolação, né? Tava com problema lá no cabo. Meio ambiente, a iluminação ela estava inadequada, ou seja, cara com uma furadeira com, né, com um problema de isolação, iluminação adequada, o ambiente era espaço curto ali, né? É, tudo, né, os materiais aí sem limpeza e mau estado de conservação, os medidores de energia sem certificação, às vezes ele está lá no quadro de medição, né? Tudo isso se converteu para acontecer o choque elétrico. Então, essa análise aqui, né, a árvore de falhas aqui, né? O método aqui, ó, negligência, deixa eu dar um zoom aqui. Aí, o que que eu pesquei lá do texto lá, né? Aí, negligência e pressão psicológica por parte do chefe na obra, né? Para com o colaborador. Esqueci o nome lá do colaborador aqui, ó. Descumprimento de procedimento, rotina de trabalho excessivo, né? Falta de manutenção, né? Não dá para parar. Eu já trabalhei numa construtora. Tinha uma parte lá de siderurgia, de corte de peças, né? Tinha a construtora, porque eles tinham vários CNPJs aí. E daí e era tudo era um ambiente bem grandão mesmo, assim. Aí tinha a parte de projeto, tinha a parte de siderurgia, tinha a parte lá de construção civil, de pontes e por aí vai. Você só passava de um lote, de um pátio para outro, você já entrava num CNPJ diferente aí, né? Então, tem muita empresa que é assim. E daí tinha
A máquina de corte a plasma lá, por exemplo, o aterramento dela, ele não tinha um barramento que chama barramento eletrolítico. Então, geralmente, esse barramento que não é eletrolítico, ele tem uma oxidação maior. E daí, por exemplo, lá no corte da peça, acontece uma corrente chama corrente parasita, e essa corrente, ela literalmente oxida e ela é direcionada, né? Se tiver o aterramento, ela vai para o aterramento. E se ele não for um barramento eletrolítico, esse barramento, em mais ou menos 6 meses ou um pouco mais, ele literalmente desaparece. Aí, quando o barramento literalmente desaparece, ele é oxidado ali, ele vira como se fosse uma pilha mesmo. E daí você perde o aterramento, literalmente. Fica lá só o eletrodo pendurado sem o barramento, que ele vai só se desmanchando ali, ele vai oxidando. Então, galera, pera só um pouquinho aqui, já que eu finalizo aqui. É porque eu vi que já tá dando 22 horas aqui. Já que a gente retorna aqui. Acho que deu aqui, deixa eu ver. Acho que foi um problema na intranet aqui. Só um minutinho, Leandro, João Mário. Ver se deu certo aqui. É porque a rede essa hora aqui tá estralando. Mas eu acredito que aquele problema lá foi no software mesmo, no servidor. Ah, deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente finaliza aqui, né? Então, né, você tem que fazer a leitura atenta aqui, né? Retornando aqui. A leitura atenta do acidente em si, né? Do acidente que aconteceu lá, se eu não me falha a memória, era até amigo lá do Caio, né, que fez o relatório lá de acidente, né, e verificou que as não conformidades lá, né, em questão, ou seja, falta de manutenção, né, igual eu estava falando, agora eu lembrei que eu estava falando. É, toda vez que tinha que, por exemplo, eles compraram, não sei se vocês já viram, chama calandra. Aí tem calandra, por exemplo, a mais básica é a que dobra chapa. E aí você vai colocando mais e mais máquinas. Quando você acrescenta uma máquina ali, que é basicamente um motor, né? Você tem que considerar ele no projeto, ver se a potência total que ele foi projetado, ele suporta aquela nova máquina. Se não suportar, você vai redimensionar, verificando principalmente a proteção geral, né, que ela não vai mais atender, e a proteção atual, né, o cabeamento. Quando eu falo proteção, não só o disjuntor, mas também o cabeamento, o geral que vai chegar lá nesse novo quadro, né? A nova proteção de disjuntor e o novo disjuntor para essa nova máquina, né? E o cabeamento, né? Para suportar a capacidade de corrente, né? Máxima aí dessa nova máquina. Então, o pessoal geralmente coloca a máquina lá e pede, ô, fulano, põe essa, eu preciso que ela funcione amanhã. Aí às vezes até paga hora extra aí. Ah, não.
preciso que segunda-feira essa máquina esteja aqui tilintando, estralando. E aí, às vezes, o pessoal lá né, de projeto, ele não. Geralmente eu ficava de segunda a sexta, né? Não ficava nem no sábado nem no domingo. O pessoal da obra mesmo, quando apertava, eles contratava mais ou pagava mais horas extras, né? E daí não acontecia essa inserção dessa nova máquina no projeto atual. E também, né, uma vez eu cheguei lá, o barramento tava igual aquele grill Aroma Foreman, né? Tava a churrasqueirinha básica lá, um disjuntor lá de 175 amperes, ele tinha derretido, tava parecendo aqueles queijo derretido na frigideira lá, né? Só faltou uma manteiguinha lá e um orégano. E daí eu olhei lá e falei, ó, isso aqui é sobrecarga, né? Aí não, pode ser curto-circuito. Eu falei, se fosse curto-circuito, a proteção tinha atuado aqui, tinha torrado tudo. Aí não, porque foi caindo. Aí eu falei, que disjuntor que tinha aqui? Ah, tinha um disjuntor trifásico aqui, um de 60. Aí eu coloquei esse de 125 aqui, e aí ele começou a derreter depois, né? Então, e ele já estava já agendando para comprar um de 175. Aí eu falei assim, baseado em quê que é, você vai colocar esse 175? Ah, não, acho que agora vai, né? Eu falei, não, mas é por isso que existe projeto. A gente tem que ver a potência dessa máquina. Provavelmente ela é trifásica, então ela vai dividir a responsabilidade nas três fases, a nova corrente. Então, assim, o acidente ele não aconteceu ainda, mas ele está caminhando, ou seja, a falta de manutenção, né? Aí acrescenta a falta de manutenção, né? A falta de novos projetos ali, né? Os projetos as novas máquinas que vão sendo acrescentadas não serem devidamente registradas ali no sistema, né? Um novo desenho ali. Hoje em dia o pessoal usa até aquela tecnologia BIM, né? No AutoCAD Revit ou Revit, né? Ao meio ambiente, o problema que tinha vazamento, né, baixa visibilidade, descarga atmosférica, problema ali. É porque assim, a céu aberto, né, você tem um problema de descarga atmosférica. Eu não me lembro se baixa, eu acho que baixa visibilidade não tinha no. Eu acho que essa aqui não tinha. Descarga atmosférica, né, fica a céu aberto, né? Ele, né, obviamente, se você tem condições adversas, ou seja, você tem um local a céu aberto e está nublado, né, ou até mesmo está chovendo, obviamente você tem esse problema mais evidente, mas esse risco existe. Se é trabalho a céu aberto, eu nem lembro, mas a NR que eu sei que a NR 33 é para espaço confinado. A 34, a 35, eu sei que é trabalho 35 em é a alto. altura. É, eu sei que tem, eu acho que é a 34 ali, ó. Eu confesso que não sei. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Ó, NR 21. Nunca que eu ia, nunca que eu ia lembrar aqui disso. Então, NR 21 aqui, né? Aí tem esse risco, né? Principalmente a insolação. Por isso que o pessoal. Eu lembro que lá na Goiás, açúcar e álcool, o pessoal faz a extração ali da cana-de-açúcar, e aí tem uma máquina que ela vai colhendo e vai colocando ali no reboque, né? Tem um reboque, semi-reboque, e daí vem um pessoal por trás ali, usa tipo, parece uma foice assim, aí vai indo aqui, cortando embaixo, o que sobrar de rebarba eles jogam de volta. Aí eles vão caminhando, né? Obviamente tem um risco de se cortar, né? Porque a folha lá da cana-de-açúcar, aí por isso que utiliza a roupa, né? Não só
com esse risco aí, né? A máquina, como a máquina fica funcionando na frente, você vai caminhando atrás ali, né? Para tirar esses resíduos aí que ficaram, né? Que a máquina não conseguiu extrair. Tem um risco, né? Insolação, né? Utiliza protetor solar, essas coisas. O engate, né? Tava com defeito ou vícios, né? Às vezes o engate estava ok, mas, sei lá, a parte de sinalização não estava funcionando. Parece bobeira, né? Mas é bom que a sinalização ela funcione aí. É igual a empilhadeira, ela fica o dia inteiro, que pi, 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 justamente para mostrar alguém que, né, ou até o próprio operador ele fica com abafador lá, tem sinal, tem giroflex, né? Sinal visível, tem sinal audível ali, justamente. Aí você utiliza o abafador, utiliza o protetor auricular para atenuar aquele ruído. Aí você tem a percepção que aquele ruído existe, né, no ambiente, só que ele está bem reduzido. E aí você consegue continuar, né, porque aquele ruído ali ele vai facilmente acima de 80, acho que é 80, 85 decibéis, que é o nível aí permitido aí, né, pela NR15 aí, que fala sobre ambientes insalubres aí. Então, falta de proteção das partes móveis, até coloquei, dependendo do relatório, você pode até colocar aqui equipamento, até eu peguei essa fotinha aqui dessa policorte aqui, né? Coloquei aqui, você pode até, dependendo do tipo de formulário, né, fazer uma referência. E aqui, pessoal, eu fui utilizando essas na folha normal padrão de vocês, ela não, ela tá nesse formato aqui, paisagem, né? E aí eu utilizei isso daqui, ó, inserir, se eu não me engano, é texto em formas. Deixa eu ver qual que é o. Se você for fazer ele no arquivo aqui, ó, você, deixa eu ver aqui, a caixa de texto. Achei aqui, ó, inserir. Aí aqui, ó, na caixa de texto, você desenha uma caixinha aqui. E aí, você pode colocar ela, né, para ficar atrás do texto. Você pode pôr um contorno, um preenchimento, né? Aqui eu gosto de pôr sem preenchimento, para eu conseguir ver o texto aqui atrás, ó. E aí você coloca aqui no diagrama. Esse daqui, eu confesso que esse diagrama não tá muito bem organizado, não. Eu já vi até lá da Goiasa o diagrama lá vem no app assim, aí tem as caixinhas, você vai colocando, você pode até adicionar mais, né? Porque aí o pessoal da CIPA, juntamente com o pessoal do SESMIT, eles vão fazendo esse brainstorm aqui, né? E o pessoal analisando lá, né, na hora de fazer comunicar de acidente de trabalho, né? A CAT, né? Ele vai fazendo essa análise aqui, vendo a história, vendo o contexto lá e colocando, né, os riscos aqui que converteram na perda. Ah, foi o tarso, né, os dedos, parte da falange lá, né, que ele fala lá no. Agora eu lembrei aqui que o acidente foi a perda do dedo dele lá na máquina, né? Então, defeito no sistema da mangueira de alimentação de combustível, lá na mão de obra, e tava, né, fatores aí que contribuíram: fadiga, desatenção, imprudência, excesso de confiança, falta de percepção de risco, né? Então, inclusive, ele, né, pode, no relatório final, pode corroborar, olha, né, há indícios, né, de grande desorganização. Vai falar, esse cara é desleixado lá, né, o engenheiro lá, né. Há indícios aí de falta de organização, a sala, ele não tem visualização lá da área, né, ou ele fica lá enfurnado. Eu sei que ele fala que ele ficava lá na sala dele e não fazia a ronda, né? Dependendo aí, você tem que fazer a ronda ali constantemente ali na obra, ainda mais se for uma obra ali, né? Que faz extração ali a céu aberto, até mesmo em locais fechados, né? O pessoal da segurança do trabalho vive caminhando. Aí, inclusive, não aconteceu acidente, não.
Foi naquela hora que deu problema aqui na rede, né? Aí o óculos dele encheu de suor e ele arrancou, né? Arrancou, colocou aqui, ficou. E aí tinha aquela cordinha para segurar, né? E continuou fazendo o serviço lá, cavando valeta, colocando as luvas lá de conexão. Tinha alguns pontos lá no aterramento que ele estava que ele partiu, né? Colocando um cabo novo ou fazendo emenda no antigo, utilizando aquela escova de aço, né? Para tirar a incrustação. E daí, moço, uma técnica de segurança viu. Quando foi no outro dia de manhã, no DDS lá, o engenheiro lá de segurança já falou: olha, foi verificado aqui, né, que o funcionário, né, da sua equipe aqui, aí eu, né, me chamou lá no Fala Baixinho, né, não estava utilizando, verificar aí, pessoal. E inclusive para trabalhar, né, como uma terceirizada dentro de outra empresa, você faz uma prova. A gente tinha feito a prova, todo mundo passou. Aí você recebe um selinho aqui no crachá lá. Aí toda vez que você vai fazer, aí fica, se eu não me engano, acho que era por um mês. E aí, caso acontecesse não sei quantas não conformidades, a gente perdia o direito de poder trabalhar, né? Lá na obra lá. E era assim, não era, não, fulano vai sair, porque fulano é ruim. Não, todo mundo, toda a equipe se ferrava. Então a gente tinha que olhar um pelo outro, aí, inclusive eu que não estava fazendo trabalho pesado, né? Eu estava ali verificando, eu tive que ficar em cima dele, literalmente. Eu ficava mais perto dele lá, os outros, como eles sabiam que, né, como se disse, se não trabalhar, não recebe. Aí esse cavalo fica perto do seu Raimundo 38 aí, porque ele é meio brabo aí, e ele, quando ele invoca, e aí, não, mas esse óculos meu fica sujando, seu Pablo. Aí eu pegava, tirava lá o óculos para ele, limpava, arrumei um paninho lá, limpava, secava, aí, pode pôr. Aí seca o rosto, aí ele secava o rosto, tinha aquele solão brabo, né? Solão de meio-dia. Moça, a gente com um termômetro. No primeiro dia a gente levou aquele termômetro que ele é uma maleta horrível. Aí depois a gente levou o alicate termômetro, né? E aí, na época acho que foi uns 6.000 conto. Hoje em dia ele é bem mais caro. Valeu todo o investimento, viu? Porque deu mais de 240 pontos lá para a gente verificar. Aí você soma tudo, até o alicate ele tem, você soma tudo e aí ele faz uma média ali aritmética e ele fala, olha, a resistência média do galpão X é tanta, do galpão não sei o que é outra, e aí você vai alimentando lá a memória dele, aí você não precisa fazer cálculo na mão, desvio padrão, né? Então, assim, é complicado nessa hora, a equipe ela tem que se unir, porque senão a empresa, no caso lá era a Ambev, né? A Ambev falava, olha, vocês não podem mais trabalhar aqui não, né? Aí imagina, já estava recebendo, né? Então tem que ficar atento aí, ó. Aí fadiga, né? Desatenção, imprudência, falta de percepção de risco, excesso de confiança. Aí isso daqui você não vai escrever assim aleatoriamente, né? Você vai analisar a situação, igual ele foi verificando, né? Como é que era a sala lá do engenheiro lá que era o supervisor, né? Ele olhava para ver se ele estava literalmente fazendo a ronda e tal. É a matéria-prima. Os insumos na produção têm risco inerente periculoso, ó, risco de explosão, risco de choque elétrico, né? Então, os insumos ali da produção, né, do adubo mineral, né? Isso, é fertilizante mineral ali, ó, tem risco, né? Tem risco de explosão, risco de choque elétrico ali, dependendo, né? Tem empresa aí que usa esse fertilizante mineral ali em caldeira também, para fazer caldeira até para gerar energia, caldeira para fazer né, ali aquecimento aí
de peças, né, de produtos aí, e aí utiliza esse combustível. O ideal é usar aquele PFB, ele tem baixa flamabilidade aí, tal, e dependendo do tipo de caldeira também, né, não é toda que dá para você fazer isso, né? Então, o culminou tudo na perda, né, do dedo aí desse funcionário. Então, essa árvore de causas aqui, né, todos os problemas aqui foram, né, no tronco central que culminou nesse acidente. Então, a tarefa é essa. Dá para você identificar mais coisas aqui, que é o que eu fui fazendo aqui rapidão aqui para a gente ir lembrando aqui. Tanto que eu não fui nem lendo aqui para não. Tomar mais tempo. Beleza? Beleza. Daí, lembrando aqui, né, que eu vou, depois que finalizar a gravação, que eu vou olhar, né, a qualidade para ver se naquela hora, né, que deu problema aí, né? Mas independente, eu pego e libero o vídeo que já tem aqui um vídeo da mesma aula, né? Com o vídeo dessa aula aqui também, tá? Eu vou verificar. E aí, o vídeo que é o da segunda, né? E o da terceira aula, que é o vídeo extra aqui, né? Inclusive, eu já comecei a falar algumas coisas aí, né? De opções de energia aqui. Eu vou deixar como aula extra e vai ser liberado junto. Até amanhã já está liberado para vocês. Junto com a aula de hoje, tá bom? Beleza. Beleza, fica com Deus, tá? Tá, falou. E Até mais, até o tchau. próximo módulo. Vão enviando aí as tarefas aí. Vou fazendo a correção, tá, pessoal? Tchau, até mais, Papo. Até mais, Leandro. Mas fica com Deus, gente.